Joyce Hasselman, eu fiz um artigo sobre ela, sobre a Janaína. Cheguei também a fazer um artigo onde eu faço vários elementos da direita, a personalidade deles. Eles têm um traço em comum. Em geral, pai autoritário, pai que muitas vezes eles não podem apresentar para os outros. E aí, o amor ao Bolsonaro significa a seguinte coisa: eles gostariam de poder apresentar o Bolsonaro como pai, porque ele é o pai autoritário, destrambelhado, violento, que todas essas pessoas tiveram, mas que elas não podem apresentar, elas têm vergonha ou brigaram com eles. Bolsonaro é tudo isso, mas apresentável. Apresentável por quê? Porque é o presidente. Se você pegar Pondé, Joyce, Janaína, Caio, aquele Caio que trocou o nome lá, Caio Miranda, que é o... Bom, esqueci o nome que ele trocou lá, mas enfim. São todas essas pessoas têm esse mesmo trajeto. Agora, no caso da Joyce, tem aí também o lado do pai ser violento. E ela tem uma necessidade muito grande de ser aceita. Muito grande. É algo assim que ela paga qualquer preço para ser aceita. Você percebe que aquele episódio que ocorreu com ela, dela começar a copiar e colar para se transformar em jornalista da Veja, aquilo, se você pensar bem, por que uma pessoa faz aquilo, né? Se a pessoa não tem competência, aquilo é o último recurso que a pessoa deve fazer numa profissão pública. Porque é uma coisa de escola, né? Do aluninho burro que não consegue fazer as coisas, ele copia. Não é verdade? É um pouco aquela história do Moro, né? Que o Maia denunciou, né? O Rodrigo Maia. O cara copiou e colou os projetos do Alexandre de Moraes e apresentou no Congresso e acha que está fazendo alguma coisa inédita. Esse tipo de gente que faz essa... Né? O Olavo, né? As teses do Olavo são copiadas dos textos de americanos que circulam em torno do Bannon. Esse pessoal do copia e cola, eles precisam ser aceitos de qualquer maneira. Então chega uma hora que eles não aguentam. O doping é isso, né? O sujeito chega uma hora que ele não aguenta e se dopa para poder ganhar uma competição e estraga tudo. Então essa ideia de você copiar e colar é uma necessidade de ser aceito. Você fala, não, eu pago esse preço. Se pegarem, pegaram, azar, né? Mas o que eu não posso é ficar sem ser aceito. Eu preciso ser aceito. E essa vontade de ser aceito ultrapassa qualquer limite ético, intelectual, moral, e a pessoa faz a besteira. E a Joyce faz isso. E muitas vezes a maneira como ela quer ser aceita, o jornalista lá, o Reinaldo Azevedo, ele uma vez fez um vídeo mostrando como que ela chega e já vai pegando nas pessoas e se aproximando das pessoas, meio que promiscuamente, né? E ele falou que não gostava disso. Mas ela é isso. E a maneira como ela se tornou líder do PSL na Câmara para poder fazer as negociações, foi assim. Ela foi se aproximando do Bolsonaro, colocando os peitos dentro da casa do Bolsonaro. Ela tem aquele jeitão meio pig de ser, né? E ela vai entrando e vai chacoalhando toda, ela abraça as pessoas, ela pega nas pessoas, né? E ela fez isso também com o próprio Maia. Então as pessoas acabam falando, não, puxa vida, né? Essa moça é tão disponível, né? Então vamos deixar ela aí. Mas aí que as pessoas começam a perceber que ela é incompetente. Que ela é completamente incompetente. E que ela faz isso, que ela tem essa atitude de se dispor a fazer coisas, né? Por incompetência. Você veja que ela é tão tosca
que ela chegou a falar, né, numa entrevista, que ela não é feminista porque as feministas não depilam o braço. Quer dizer, olha o que é feminismo para ela. Feminismo para ela são mulheres que não depilam o braço. Quer dizer, ela vê meninas universitárias com modinhas e ela acha que porque essas meninas têm militância feminista, isso é o feminismo. Quer dizer, não vai ler, não consegue ler, é uma deturpada mental, né? Segue Olavo de Carvalho, ou seja, não entende nada do que se passa. E ela começou a mostrar que ela é incompetente para ser líder de qualquer governo. E agora está sendo posta para fora, posta de lado, né? Os jornais hoje trouxeram matérias que não são diferentes daquilo que meus passarinhos disseram que ia acontecer. Aliás, meus passarinhos me avisaram antes da briga dela com o Kim. Antes. Eles me disseram assim, olha, a Joyce está assim, a 1 centímetro de pôr os pés pelas mãos. E ela pôs, né? Começou a soltar Twitter para tudo quanto é lado. Pior do que o dos Bolsonaros. O resultado disso é que o governo já vai de mal a pior e a sua articuladora, aí, a sua vedete, se afundou neste mar de insanidade que é o governo. Nós estamos numa situação tal, que começa a sobrar muito pouco do governo como algo que você pode falar, bom, ali há algum bom senso. Para você ter uma ideia, hoje, uma das figuras de bom senso no governo é o Mourão. Olha a que ponto chegamos. Quer dizer, o Mourão, né, que era um monstro da direita, uma pessoa que chegou a dizer que o salário de presidente tinha que ser 100 mil, que tinha que vender todos, privatizar tudo, coisas assim, né, que tinha que acabar com a CLT, tinha que acabar com o 13º. Esse cara, com essas ideias, porque ele não abandonou essas ideias ainda, ele só as escondeu, né, ele virou um poço de compreensão e discussão diante do resto do governo. Tá insuportável isso, gente. Tá insuportável. E mais um detalhe sobre a Joyce. Esse negócio de copiar e colar ultrapassou todos os limites, porque ela vem fazendo isso também no próprio Congresso. Ela não tem o que dizer, e aí ela vai transmitindo frases dos outros. Ela pega uma frase de um e joga para o outro, e ela começa a fazer uma grande fofoca. Ela transformou a atividade parlamentar num ambiente de promiscuidade, de fofoca, né? Ela não tem pudores, né? Ela não tem pudores. E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Se a gente puder teorizar um pouquinho, vamos teorizar um pouquinho? Vamos. Olha só. Se você pega as teses do Byung-Chul Han, que eu venho comentando aqui, ele tem um livrinho que se chama... deixa eu ver se ele está aqui, esse livrinho. Tá. Eu li isso aqui no inglês. Agora a Vozes publicou, eu comprei a tradução Sociedade da Transparência. E ele tem esse outro aqui, Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas do poder, onde ele tem também um capítulo sobre a crise da liberdade. Nos dois tópicos, a questão básica dele é de como que nós estamos rapidamente, de uma maneira muito mais rápida do que no começo da modernidade, perdendo todas as possibilidades de vida privada. Tudo é público, né? Mas tudo é público num sentido diferente da ideia da esfera pública e esfera privada. Tudo é público num sentido da prostituição, da pornografia,
e da transparência como ditadura. Porque uma coisa é você jogar luzes. Quando você joga luzes, você clareia o ambiente exatamente porque faz o jogo de luz e sombra. Mas quando você tem o pedido de transparência, que é o pedido da classe média por moralidade, então você não tem luzes. Você tem o olhar que vaza, o mundo dos vidros. Então você tem o quê? Você tem a impossibilidade da vida humana, porque a vida humana não pode ser transparente. Né? Nós não podemos deixar com que os olhares nos vazem. Quem olha e vaza acaba não enxergando. Enxergar depende de luz e sombra. Então a transparência se torna uma das coisas mais horripilantes de uma sociedade. E nós estamos vivendo exatamente o mundo da transparência, onde nada pode ser privado. E onde nada pode ser privado, o que acontece? Acontece que nada sendo privado, todos os nossos segredos, todas as coisas que nós não podemos mostrar, todas as nossas mentiras, todas as nossas falhas, vêm a público. E isso não pode acontecer, gente, na sociedade humana por uma razão simples. Por aquela razão que eu comentei outro dia num vídeo aqui, do mito do Protágoras. O que o Hermes deu para os homens, para que os homens pudessem fazer a cidade? O Prometeu deu fogo para os homens poderem viver, né, individualmente. Mas para viver coletivamente e montar a cidade, o Hermes deu o quê? Deu a justiça e deu a vergonha. Uma sociedade transparente, você desaparece com a noção de vergonha. Se todo mundo, né, puder ser preso, sair da cadeia, que nem o Temer, né? Ele foi preso aos 78 anos, ele sai da cadeia e encontra com o filho dele. Como é que ele faz? Né? Como é que ele faz? Né? Ele deveria ficar envergonhado. Mas numa sociedade onde não tem mais a medida, tudo é transparente, tudo é feito, né? Todo mundo se deixa pegar roubando, todo mundo se deixa pegar matando, todo mundo fala o que quiser, todo sexo é aberto, tudo é livre e aberto e transparente. As pessoas, para sobreviverem, vão se tornando caras de pau. Elas perdem a vergonha. E ao perder a vergonha, você faz desaparecer um dos pilares da sociedade, um dos dons que o Hermes deu. A vergonha, porque a vergonha é que cria o respeito. A vergonha é que faz com que a gente não faça certas coisas. E ela colabora, portanto, com a justiça. Você só pode ter justiça social se você criar a vergonha. Né? Você vai tirar do outro. Você fala assim, puta, eu vou tirar isso do outro. Vou pegar essa parte aqui mais para mim. Ah, mas eu não vou fazer isso não posso deixar que alguém veja eu fazendo isso. Mas numa sociedade transparente, você tira do outro e todo mundo vê. O que acontece? A vergonha desaparece. Qual o reflexo disso? A injustiça cresce. A injustiça cresce porque ninguém mais começa a achar que há o coletivo para falar, epa, não faça isso. Isso é uma falta, isso é um pecado, isso é um despudor. A despudoração da sociedade, que faz com que a vergonha acabe porque tudo é transparente, leva a você não ter mais a possibilidade de reclamar por justiça. Olha o ciclo. Não é à toa que o mito do Protágoras, o mito do Hermes, né, de entregar a Dike e a Aidos para os homens, tem um sentido até hoje para nós. E a Joyce é exatamente o elemento do fim da transparência. Ela é a última das mulheres, digamos assim. Né? Ela é a mulher da transparência. Ela faz tudo aberto, tudo espalhafatoso, ela muda de opinião, ela não tem vergonha. Ela copia e cola sem vergonha.
Então ela é, digamos assim, o suprassumo do contemporâneo. Ela, se o Byung-Chul Han encontrar com a Joyce Hasselman, ele fala, é ela. Ela é o exemplo máximo daquilo que eu estou escrevendo agora. E quando uma sociedade é transparente e todo mundo perde a vergonha, perde o pudor, a injustiça cresce assustadoramente. É o contrário do que se imagina, né? Você fala assim, não, tudo tem que ser transparente. Não, não, não. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. A transparência faz com que os homens virem todos eles caras de pau. A hipocrisia em vez de ser um elemento da sociedade, ela vira a regra. E a incoerência cresce assustadoramente. As pessoas não têm mais vergonha de mudar de opinião de 5 em 5 minutos. As pessoas não têm mais vergonha de dizer uma para as outras, né, aquilo que elas não poderiam dizer. Todos os laços sociais se esvaem e a injustiça cresce assustadoramente. É essa denúncia que o Byung-Chul Han faz a respeito de uma sociedade que está perdendo a capacidade de ter os seus esconderijos, inclusive por conta da maneira como nós estamos agindo nas redes sociais, né? Nós mesmos nos expomos ao máximo. E não adianta falar, eu não vou fazer isso, porque vai. Vai ter câmera em todo lugar, as crianças vão nascer microchipadas. Para todo mundo saber onde está todo mundo. O Google já informa o seu trajeto que você fez no celular. E daqui 10 anos você já vai ter a possibilidade de, pelo seu celular, saber com quais os outros celulares estão próximos de você e com quais você entrou em conversa. Então vai desaparecer completamente a ideia de vida privada. E neste mundo vai ter uma estátua para Joyce, porque ela foi a primeira a se mostrar, né, como sendo aquela que não tem absolutamente nenhuma noção do que é o pudor, do que é a vergonha. Mas por enquanto, né, ela está conseguindo apenas se mostrar como inábil, porque esse mundo ainda não chegou, mas vai chegar. O mundo caminha no sentido da Joyce, infelizmente. Mas enquanto não chega, é melhor que ela perca o cargo. Bom, dá um like, gente, por favor. Passa para frente o vídeo. Não esquece de não passar para frente, discutir as questões aqui. Isso é importante. Assina o canal e, quando passa o vídeo, pede para a pessoa, não esquece de assinar o canal. Ok? E os meios de financiamento do canal estão aqui embaixo. Não se esqueça, gente, que vocês são os donos do canal. Vocês é que estão fazendo o movimento. Nós estamos criando um movimento, gente, que você não imagina como está dando certo. Você precisa ver as questões que eu estou recebendo de e-mail. Como o nível das questões de 2 semanas, 3 semanas para cá é assustadoramente alto. Assustadoramente alto. As pessoas estão se interessando por economia, estão se interessando por sociologia de um modo que eu não imaginava que a gente poderia fazer neste Brasilzão. Daqui a pouco eu volto.